Eu quero agradecer muito especialmente a cada uma e a cada um dos companheiros e companheiras do PDT. Cada um de vocês está em Brasília numa jornada extensa, devem ter ouvido aí umas 10 horas de palestras, de falação hoje, tanto no Congresso dos Vereadores quanto no Congresso dos Prefeitos. E eu tive a honra e o privilégio de ser recebido mais uma vez. E eu afirmei aos dois aquilo que eu penso vivamente, agora afirmo para a minha família, para os meus irmãos, para a minha tropa, que é o PDT e os trabalhistas do Brasil. A democracia brasileira não morreu ainda por causa de vocês, porque a democracia na superestrutura está fracassando de forma histórica, não é só no Brasil. Quando a gente vê o povo francês, onde nasceu o próprio desenho de democracia, de tripartição dos poderes, ir para uma eleição em que a extrema esquerda tira 22%, a extrema direita tira 23%, e o centro-direita tira 23%, você vê uma nação absolutamente dividida. Por quê? Porque lá e aqui, de forma selvagemmente agravada, a ideia única do neoliberalismo fracassou. Não consegue responder aos desafios contemporâneos. Só para vocês terem uma ideia, aquilo que a gente sente, vocês sentem todo dia nos diversos rincões da nossa linda pátria brasileira, dividida em tantas geografias, em tantas diversidades culturais, em tantos climas, e ao mesmo tempo afirmando essa unidade que o mundo admira, inveja e cobiça. Vocês sabem o que eu estou falando. Na Espanha, por exemplo, onde o mesmo fenômeno de colapso da democracia ao desenho ocidental tenha sucumbido às incapacidades do neoliberalismo de responder, sabe qual é o desemprego entre os jovens de 18 a 25 anos? 42%. Então um jovem espanhol já viu a direita, já viu o centro, já viu a esquerda, todos repetindo o mesmo modelo, o mesmo padrão, a mesma rendição ideológica, a mesma incapacidade de imaginação institucional, e vai acreditar na política por quê? Democracia, meu companheiro, minha companheira, não é um regime de concessão. Democracia é um regime de conquista. As pessoas têm que achar que o regime, que a república, tem um lugar para elas. Se não agora, mas o sacrifício feito hoje vai dar ao meu filho, ao meu neto, uma condição diferente. Hoje, se nós perguntarmos aos nossos filhos, 70 de cada 100 dos jovens brasileiros perguntados dizem que, se tivesse oportunidade, mudariam do Brasil. E não é para menos. A nossa tarefa, eu digo que você é um chato durante pelo menos essa pré-campanha, porque nós precisamos deslocar a discussão vulgar, odienta, despolitizada, apaixonada de forma também pouco crítica, que está levando o Brasil a briga de famílias, briga de amigos, se apartando, se insultando na internet. Porque quando a gente apura qual é a substância dessa briga, é o adjetivo, é uma mentira, uma demagogia de um lado a lado, é uma corrupção dos próprios termos esquerda e direita, porque no Brasil há 30 anos vige o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de governança política. É contra esta coisa que se levanta mais uma vez o trabalhismo brasileiro. Não é tarefa fácil, cada um de vocês sabem disso. Quando cada um dos companheiros aqui, meu líder André, meu líder Rony, meu líder, meu amigo Maneco, todos me animam, o futuro presidente vai ganhar, eu gosto, eu sinto esse estímulo, é muito bom, mas eu sei bastante bem onde eu estou pisando, e eu sei muito bem que a chance é real, não está revelada ainda, nós vamos ter que revelá-la com muita luta, com muita militância, mas o PDT é o olho em terra de cego em que se transformou o Brasil. E eu digo por quê, falando um dedinho de política, a reeleição, no caso brasileiro, é uma perversão institucional tão grave, que na prática, todos percebem isso, é um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. É tal a exposição assimétrica do presidente, o Bolsonaro fala qualquer bobagem, está lá no Jornal Nacional, e essa é a premissa da escolha, é o conhecimento, é estar na cabeça das pessoas, do povo. É como o Maneco lembra, o povo está aí desesperado, desempregado, sem tendo que optar se paga comida ou paga conta de luz, que a propósito, André,
Nós precisamos fazer alguma coisa. 25% de aumento da tarifa de energia em Fortaleza, 20% em Alagoas. Isso é uma aberração. Nenhum custo justifica, nenhum custo mudou nessa proporção de 25% no reajuste da tarifa de energia elétrica. Pois bem, mas o nosso povo está obrigado a considerar aquilo que é prático. Então, o que é a reeleição? A reeleição é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. E pela primeira vez, desde que o senhor Fernando Henrique introduziu essa distorção na vida institucional do Brasil, à base do suborno, da compra de votos, da corrupção, parece que o plebiscito está funcionando contra o status quo. Não é que está resolvida a parada, mas se a gente tomar um consolidado, uma análise fria, experiente, eu tenho 40 anos de estrada, não costumo me iludir, é muito difícil que haja um capítulo dessa novela que eu não tenha já visto repetidamente, embora a política é sempre desafiadora para a gente aprender permanentemente. Mas aparentemente hoje parece que o plebiscito está numa proporção de 75 a 70 a 25 a 30 contra o Bolsonaro. Ora, o Lula está na luta brasileira. Isso é que as pessoas não percebem, às vezes, quando a gente consolida as pessoas no auditório. Caramba, o Lula está em todas as eleições brasileiras desde a redemocratização. 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010. E aí bota alguém com a cara dele. Lá no Nordeste, muitas vezes a gente ouvia o povo dizendo: eu vou votar na mulher do Lula, até que a Dilma fosse conhecida. E o Haddad ia toda segunda-feira no presídio em Curitiba e saía na rua com a máscara do Lula na cara, o que é uma coisa absolutamente vil para um país que precisa tão desesperadamente de liderança moral para galvanizar o sofrimento do nosso povo numa construção diferente. Pois bem, com toda esta exuberância, 100% dos brasileiros conhecem o Lula. Não tem nenhum brasileiro que seja neutro, ou o odeiam, ou o amam, ou o idolatram. Ele tem de todo tipo, só não tem gente que dizer, perguntar quem é o Lula. Eu preciso conhecer melhor o Lula. Não tem. Pois bem, neste plebiscito ele está aproveitando 40, 45. Na melhor hipótese, com notoriedade 100%. Cadê os outros 30? Se o critério for esse, cadê os outros 30? Estão dispersos. Mas quando a gente aprofunda para conhecer melhor o nosso povo, e vocês sabem do que eu estou dizendo, cada um está percebendo isso, dos 40, 45 do Lula, nada menos do que 17, Afonso Mota, 17, dizem que tem por um motivo de votar no Lula, só um, derrotar o Bolsonaro. Bota o dedo no nariz, engole com casca e tudo, todas as contradições morais, a denúncia de corrupção, nenhum defende, apenas diz, ele é o mais viável para derrotar o Bolsonaro, mas são 17%. E se aparece outro que sequencialmente mostra que também derrota o Bolsonaro? Para onde vão esses 17? Segura aí, tinha 30, agora tem mais 17. Lá no Bolsonaro, dos 25 a 30, tem 7 a 9% que tem por um único motivo, já desistiram do Bolsonaro, então voltando à parte, porque tem uma razão só: não quero o PT de volta. Não quero o Lula e o petismo de volta no Brasil, não aguento mais corrupção e tal. E se aparecer alguém que tem a capacidade de derrotar o outro, também esses 7, 9 podem vir. Ou seja, tem um universo maleável, não é que está conosco. Vamos ter frieza, realismo, muita humildade. Acredito, eu vou cultivar cada dia a humildade para procurar tocar o coração do nosso povo. Eu peço a Deus que ilumine a minha palavra. Tenho sido ajudado por Deus pela minha fé, minha convicção e a minha disciplina de não errar, não aceitar as provocações, não aceitar as cascas de banana, que são naturais de um processo tão incivilizado como às vezes o processo eleitoral brasileiro é. Mas se a gente tiver paciência, persistência, isso começa com a militância, com o exemplo, com a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento, que é aquilo que eu chamo, meu caro Félix Mendonça, meu irmão, que tem feito um trabalho extraordinário na nossa Bahia, não é? A gente certamente vai empolgar uma parte importante desses 50% de eleitores que estão fora, vamos dizer, da decisão imutável de um ou de outro. E por que eu tenho essa convicção? Aí vem a questão do modelo de economia política. O nosso povo não faz ciência política, nem sequer o nosso jornalismo. Permitam que eu estenda um pouco mais a minha conversa, porque é um encontro muito agradável para mim. O nosso povo sente as sequelas daquilo que cabe a nós ajudar o povo a entender o sistema de causas,
porque nós precisamos entender a doença brasileira. E a doença não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é a Dilma. Claro que cada um desses ajuda ou atrapalha, faz melhor um pouquinho, faz pior um pouquinho. Mas se a gente olhar mesmo, repare bem o que eu estou repetindo para todo mundo. O Brasil, guiado pela ideia generosa do Projeto Nacional Trabalhista, pioneiramente construído por Getúlio Vargas, o Brasil entre 1930 e 1980, 50 anos, não vou me cansar de repetir, especialmente para o jovem que está desacreditando na luta e no futuro do Brasil. O Brasil foi a economia do mundo capitalista que mais se desenvolveu. Na história do capitalismo mundial, talvez a China, daqui uns 15 anos, vai tomar esse recorde do Brasil, mas ainda falta 15 anos, porque o Brasil, durante meio século, cresceu consistentemente acima de 6,5%, 6,7% todo ano. Ninguém tem essa história. E de repente, em 1980, quando o modelo claudica, pela crise da dívida externa, pela superação dos ciclos tecnológicos que estão se sofisticando e a nossa elite política não está entendendo nada nessa mediocridade, nessa apologia da ignorância, e que se transformou a discurseira política, especialmente do PT, que tinha responsabilidade muito maior, porque a direita não tem responsabilidade de iluminar o debate. A direita quer apenas que tudo fique como está. Quem tem a responsabilidade de iluminar o debate são as forças progressistas, que nem sempre dominaram o poder na história da humanidade, mas sempre cumpriram um papel de puxar a história humana, sem o que não existiriam direitos trabalhistas, não existiria a social-democracia, não existiria o estado de bem-estar social, que produziu as maiores manchas de equilíbrio e de igualdade social da humanidade. Pois bem, neste momento, nós estamos nesse número. O Brasil crescia 6,7%, entre 80, tenho repetido, e 2010, olha quantos regimes o Brasil perde a vocação de crescer. Despenca o crescimento médio para 2,5% ao ano. Já era muito grave, porque nós continuamos nascendo 2 milhões de bebês brasileiros por ano. Portanto, a riqueza por cabeça já começou a ficar perversamente distribuída. Porém, veja o tamanho da tragédia de hoje, que é a tarefa que nos toca ajudar o povo a entender, porque as consequências eles estão sofrendo, o nosso povo. O Brasil tem, pela primeira vez em 120 anos, zero crescimento econômico por uma década inteira. Dessa década, 6 foram controlados pelo PT. 2 pelo Michel Temer, que é bom que a gente lembre que foi o Lula, nos conchavos que praticou no passado e que está repetindo agora, de trazer o Michel Temer, um ultra-reacionário, corrupto, para a linha de sucessão do Brasil. Ficou 2 anos. E depois o Bolsonaro, que se elege como uma expressão de protesto magoado do povo brasileiro contra esse encontro terrível da crise econômica mais grave, com a generalizada percepção de corrupção, que se o Lula não teve o devido julgamento, e nós do PDT sempre denunciamos a malversação do direito pelo senhor Sérgio Moro, o fato, entretanto, é que ele não pode esconder que fez da corrupção e da fisiologia um elemento central do seu modelo de poder. Senão, não estava hoje de novo em acordo na Bahia com o Gedel, dos 51 milhões. Não estava de novo em acordo com o Eunício Oliveira, que ele deu R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras. Não estaria em acordo com o Renan Calheiros, que controlava a Transpetro, e todas as falcatruas que deram no escândalo do Petrolão, que levou tanta gente para condenação e para cadeia, e que destruiu mais de 200 mil empregos no Brasil pela imprudência apátrida do senhor Sérgio Moro. Pois bem, o resultado é que 10 anos sem crescer nada, todos aqueles gravíssimos problemas ancestrais do Brasil tomaram agora um conteúdo agudo. Vocês tomem nota do tamanho da crise brasileira, que não há precedente. E isto é o que está acontecendo de verdade, a despeito da alienação política e de uma certa mídia que, natural, é muito superficial, apressada, não dá testemunho verdadeiro daquilo que deveria necessariamente estar em debate. Olha aqui, entre desalentados, 5 milhões, desempregados, abertos, 12 milhões, e na informalidade, 50 milhões. Nós temos pela primeira vez na história do Brasil, 70 de cada 100 trabalhadores na mais selvagem precarização ou no mais selvagem desemprego ou no desalento, que são aqueles que o IBGE não conta como desempregado porque desistiram de procurar emprego, mas que são seres humanos, que tem que pagar o aluguel, tem que comprar comida. E a propósito de pagar o aluguel e de comprar comida, eu que ajudei a fazer o Plano Real lá atrás, estou testemunhando a pior inflação dos últimos 25 anos.
Mas não é que saiu hoje o IPCA de abril. 1,73, nós estamos com 2% de inflação no mês em números redondos. Isto é uma média. Quando a gente desce para o consumo popular, a cesta básica, a comida, o remédio, o aluguel, a conta de luz, a vida o gás de cozinha, isso está virando absolutamente impossível do nosso povo sobreviver. E diante disso, como é que estão as coisas da renda do povo? Por conta dessa informalidade brutal e de uma política selvagem de administração do salário mínimo, que costuma ser o piso da plataforma salarial do Brasil, nós temos hoje um salário mínimo com o pior poder de compra dos últimos 15 anos. O nosso salário mínimo da economia mais rica da América Latina, Afonso, meu caro Pompeu de Matos, meu amigo, companheiro do Rio Grande, que segue conosco na luta nos Pampas e adjacências, não é? Na fronteira. Pois bem, o salário mínimo brasileiro hoje, meus companheiros, só perde para o valor de compra da Venezuela. A economia mais rica das Américas, tirando o Canadá e os Estados Unidos, meu caro Fruit, só paga um salário mínimo pior do que o nosso, a Venezuela, que está em colapso completo institucional. Qual é a justificativa? Qual é a explicação? Senão o desastre político de um modelo que se exauriu, ou de um antimodelo. Mas eu posso dizer coisas mais. Sabe qual é a renda média do povo? A pior da série histórica, desde que se mede esse índice, Pompeu, está na faixa de 1.800 e fração. 1.800 e fração é a renda média. A gente sabe que no Brasil de concentração de renda, isso significa uma coisa absolutamente perversa. E eu fui olhar, 33 milhões de brasileiros estão ganhando menos do que o salário mínimo. 33 milhões que estão aí nas atividades ganham menos do que o salário mínimo. Olha, junta o colapso da renda com a carestia dos preços do custo de viver do nosso povo, e o nosso povo está desesperado. Nós temos um colapso na educação agravado pela pandemia. Milhões de alunos brasileiros não sabem o que vai ser, como é que vai ser a estratégia de recuperar o tempo perdido, de reestruturar os currículos, de fazer com que a gente ganhe de volta esse tempo para toda uma geração. E do MEC que veio notícia, o pior investimento em 10 anos, e o ministro enrolado em roubalheira, em que pastores picaretas pedem propina em barra de ouro. O que está faltando mais para a gente perceber que há um colapso geral na vida brasileira? Mas volto a dizer, isto não é erro de gerência do Lula, que construiu essa crise, não é erro de gerência do Bolsonaro, que está agravando essa crise. Isso é um erro de modelo, porque se esses números todos negativos levam 75 de cada 100 famílias brasileiras a um recorde de endividamento histórico, se 64 milhões de brasileiros estão humilhados no SPC, saiu agora o ranking dos 10 bancos mais rentáveis do planeta Terra. Meu caro Vôlei, 4 são brasileiros. Não há aí nenhum banco chinês, nenhum banco alemão, nenhum banco italiano, nenhum banco inglês, nenhum banco francês, nenhum banco espanhol, nenhum banco japonês. Dos 10, 4 bancos são do mundo mais rentáveis, estão nessa economia subdesenvolvida, paralisada, estagnada, com a inadimplência atingindo tanta gente. 6 milhões de empresas estão no Serasa. Por que isso é verdade? De onde é que vem esta proeza? Como é que pode? O comércio fechou 360 mil pontos nos últimos anos. A indústria fechou 38 mil anteontem. Fechou a LG em São Paulo, botou 1.000 irmãos e irmãs nossas na Rua da Amargura. A LG, a Ford estava no Brasil há 54 anos, a Sony há 60 anos, foi tudo embora. A Mercedes, a Toyota, todo mundo indo embora. Por quê? Porque faz 15 anos que a capacidade instalada da indústria brasileira está ociosa em 20%, 25%. Por quê? Porque nossos governantes, prostrados ao rentismo, à especulação financeira, à agiotagem oficial, destruíram a condição de competir, de produzir e de trabalhar e de gerar emprego da economia brasileira. Esse modelo não sobrevive mais. Trata-se agora se o Brasil vai para a baderna final ou se nós vamos ordenadamente propor um modelo novo que substitua isso. E há esse modelo, é perfeitamente praticável. Nós precisamos dominá-lo
e mostrar ao nosso povo que há saída concreta para a resolução desses problemas. Segundo, é uma questão da governança política. Me apaixonei pelo auditório, pela atenção de vocês, estou falando demais. Mas é preciso que a gente também tenha clareza de onde é que vai vir a solução estratégica para o Brasil. Desculpa, não tem um algoritmo, sabe? Não tem um robô que a gente faça ali, aperte uns botões e ele venha resolver um problema. Só tem uma arte capaz de achar a solução, é a danada da política. E como vai a política no meio do povo? No coração do jovem brasileiro? Muito desmoralizada, porque interessa aos reacionários, interessa aos safados, porque só a política pode criar as energias para mudar as estruturas. Portanto, generalizar o mau exemplo, satanizar a política, generalizar como se todo mundo fosse um bando de pilantra, mentiroso e a não merecer confiança, faz parte estratégica no mundo e aqui da perversão neoliberal com as características do rentismo. Só no Brasil se publicam 10 pesquisas, das quais todas 10 são pagas por bancos, todo mês. Sabe quanto custa uma pesquisa? Nós do PDT não fazemos porque temos que economizar nosso tostão, porque custa R$1 milhão uma pesquisa no Brasil. R$1 milhão. Todo mês tem 10 pesquisas. Quando você vai olhar, é constrangedor, todas elas pagas por bancos. Por que não tem uma casa de comércio? Por que não tem uma pesquisa paga pela indústria? Por que não tem a construção civil pagando pesquisa? Por que faz pesquisa e publica? Porque se querem conhecer como é que estão as coisas, né? Mostra para os clientes, para a direção, né? Para publicar para quê? Para confinar o debate brasileiro, de maneira que só possa disputar precocemente, 10 vezes, um ano e meio, 2 anos antes da eleição, aqueles que beijarem a cruz do neoliberalismo corrompido pelo rentismo, pela agiotagem oficial. Esse é o tamanho da tarefa. Agora vejam como vai a política. Vejam como o nosso problema não é Chico, Manuel, Maria, mas o modelo de governança política. Eu posso ir pela caricatura ou posso ir pelo critério da ciência política, da estatística. Eu vou pela caricatura para começar, para a gente rir um pouco. O Bolsonaro se elege com 70% dos votos do Rio Grande do Sul, um dos estados mais politizados do Brasil. Se elege com 70% dos votos das Minas Gerais, do Marerins, de onde vem Tancredo Neves, de onde vem ancestralmente Tiradentes e a fundação do Brasil. 70% do povo mineiro, de Juscelino, de Tancredo, vota em Bolsonaro. Por quê? Foi pela obra extraordinária que o Bolsonaro tinha para apresentar? Não havia essa obra. Pelo quê? Pela ideia inovadora, porque tinha ali um punhado de ideias interessantes que ele explicou e incendiou de esperança o povo brasileiro. Não tinha essa ideia. Era o Paulo Guedes, que é o posto de Ipiranga. Pergunta para o Paulo Guedes, porque nessa apologia da ignorância, se identificar com a ignorância é um elemento na cabeça dessas expressões decadentes da vida brasileira. Quase que sai uma palavra mais dura aqui, que é o que eles merecem, né? Tá vendo, Maurício? Não fez, né? Mas desses bostas que infernizam a vida brasileira, era o que estava vindo. Eles acham que simular a ignorância é um elemento de identificação com o povo, como se o nosso povo, na sua sabedoria, não fosse mais sábio ainda só por falta de oportunidade, como se o nosso povo escolhesse um malabarista para fazer uma cirurgia de apendicite num filho doente. É uma elite completamente carcomida e podre. Mas veja, o Bolsonaro se elege por um protesto magoado, despolitizado, rancoroso, equivocado, mas se elege para protestar o povo brasileiro contra o grande estelionato que significou a crise econômica e a crise moral em que o PT mergulhou o Brasil. São números absolutamente implacáveis que eles querem fazer de conta que não aconteceram. Pois bem, o Bolsonaro se elege denunciando a corrupção. Sabe a qual partido o Bolsonaro está afiliado e vai disputar a eleição conosco? No PL do Valdemar Costa Neto. Vocês sabem quem é o Valdemar Costa Neto? O PL é o cara a quem o Lula entregou o DENIT para ele roubar, e ele foi condenado, preso, pagou cadeia na crise do mensalão. Sabe o Roberto Jefferson, que foi preso defendendo de forma agressiva, insultuosa as instituições? Esse cara foi a quem o Lula deu os correios para ele roubar e detonou o escândalo do mensalão. Vejam se é possível uma coisa dessa. Agora vamos para a ciência política.
O Collor governou com essa gente e foi caçado. Vou pegar aqui toda a história da redemocratização brasileira, que isso também é uma coisa que está no nosso nariz e a gente não consolida, não é? Você veja, o Collor governou com essa gente, era a mesma gente, esse Lira, essa turma aí, o Roberto Jefferson fez um discurso de defesa do Collor na memorável noite do impeachment. Eu estava sentado na galeria da Câmara Federal, eu era governador do estado. Pois bem, o Collor governou com essa gente e foi caçado. O Fernando Henrique governou com essa gente, não foi caçado, mas nunca mais ganhou uma eleição nacional, nem ele, nem o PSDB. Vocês repararam isso? Nunca mais eles ganharam nenhuma eleição no país. O Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente e foi caçada. O Michel Temer governou com essa gente e foi preso. E o Bolsonaro está governando com essa gente e está desmoralizado. Isto é a certeza da permanência agravada da crise. Portanto, nós temos que mudar essa interlocução. Não é porque é fácil, é porque é vitalmente necessário para o Brasil. E isso tem fórmula. Basta que vocês façam a outra forma de interlocução com o mundo político, mediada essa interlocução com a opinião pública organizada e mantida, energizada a política que nos leva às eleições. O que é que eu quero dizer? Usar as eleições para propor ao povo as ideias, propor imposto sobre grandes fortunas, dizer qual é a alíquota, dizer quantos serão tributados, dizer quanto será a arrecadação, para onde você pretende botar o dinheiro. Haverá uma pancadaria grande. O Lula e o Bolsonaro são contra. Eu sou a favor, porque o mundo inteiro pratica. Fazer um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, reduzir a despesa com juros. Sabe quanto é que custa uma alta de 1% na Selic? 1% da Selic custa 60 bilhões de reais do mesmo cofre de onde sai ou não sai o dinheiro para a segurança pública, para a educação, para a saúde, para a infraestrutura do país. Sabe quanto é o investimento federal para esse ano? De um orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Sabe quanto é que sobra para nós, para o povo brasileiro? 25 bilhões de reais. 4 trilhões e 800. 52% disso é juros. 29% disso, despesa da Previdência, em que 2% levam mais da metade de todo o gasto, e a reforma que se pretende repetir vai 80% em cima do regime geral, que são os trabalhadores pobres, cujo déficit por cabeça é de R$ 1.800 por cabeça ano, enquanto o general representa R$ 180 mil de déficit por cabeça por ano no sistema previdenciário brasileiro. Esta é a questão da governança política, a qual, senhor, nós queremos servir. E aí está maduro. Se nós mostrarmos ao povo que, propondo as ideias, fazendo a proposta ser examinada pelo Congresso Nacional, nos 6 mágicos primeiros meses, alargar o diálogo e a interlocução para além dos deputados e senadores, trazendo para a mesa de entendimento e de grande reconciliação nacional um novo pacto federativo. 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. O Rio Grande do Sul, que o governador Eduardo Leite, né, juiz fiscal do Rio Grande do Sul, está pendurado numa liminar, sem pagar a dívida. Minas Gerais pendurado numa liminar, sem pagar a dívida. Rio de Janeiro pendurado numa liminar, sem pagar a dívida. Isso é ajuste fiscal? Colapsado o investimento, sendo destruído o poder político de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, e isso faz com que a República Brasileira esteja aleijada. É uma coisa absurda, o acordo conchavo do Lula com o Alckmin, São Paulo e São Paulo, nem mais estão preocupados com Minas Gerais, com o Rio Grande do Sul, nada, nem com o Nordeste, nada, é só o conchavo. Não é que eu tenha nada contra, nós precisamos equilibrar a Federação Brasileira. Pois bem, o redesenho desse pacto federativo está pronto, estudado, e dá para a gente fazer. Vou dar o número para vocês. Sabe quanto é a dívida toda dos estados juntos? 600 bilhões de reais. Sabe quanto é a dívida pública brasileira? 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Estou falando de 10%, deputado Leônidas Cristino, meu irmão. 10% da dívida brasileira. Qual é o problema da gente reestruturar isso, alongar os prazos e deixar 10, 15% da receita corrente líquida que os estados estão mandando para Brasília todo mês na mão de um plano concatenado de investimento para fazer com que o Brasil retome o crescimento, retome o emprego, qualifique a renda do nosso povo. Não quero descansar mais do que já fiz, apenas queria agradecendo muito, porque não existiria esse entusiasmo, esse sentido superior de missão
no meu coração e na minha alma se eu não soubesse que aqui eu conto com cada uma de vocês, com cada um de vocês. Não é a vitória fácil que nos espera, é a luta e o dever de salvar o Brasil que nos impõe essa luta. Muito obrigado a todos, muito obrigado de coração.